Fala pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo aqui a mais um podcast do Instituto Caio Fontes. Meu nome é Caio e hoje eu estou aqui com a Lívia, nossa médica pós-graduada em psiquiatria, e ela é responsável pelos nossos atendimentos no ambiente corporativo lá no Instituto. E hoje eu trouxe ela aqui para a gente conversar sobre um tema muito interessante. Mas antes de eu partir para o tema, eu quero apresentar a Lívia. Lívia, se apresente de forma bem objetiva aí para a gente dar sequência ao podcast aqui, fazendo um favor. Bom, como o Caio falou, meu nome é Lívia, tenho pós-graduação em psiquiatria, atuo nessa área da saúde mental, estou no instituto desde o início do ano. Desde o início do ano, e isso. Passo rápido, já foram alguns atendimentos dessa área corporativa e é um prazer estar aqui para poder falar de um tema realmente tão importante e muitas vezes tão pouco compreendido. Justo, justo. Então, a gente vai entrar nesse tema propriamente dito, que é a epidemia silenciosa de depressão. E eu estava conversando justamente com a Lívia aqui um pouco antes sobre essa questão da epidemia silenciosa. Por que silenciosa? Depressão, todo mundo fala sobre depressão. E aqui a gente, além de falar de depressão e observação, não é depressão, né? São transtornos depressivos, né? Então tem vários tipos de depressão. Então não dá para jogar tudo na mesma sacola e falar que é a mesma coisa, e não é. Então é bem diferente, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, mas principalmente, sobretudo, dessas pessoas que passam pela depressão sem saber que estiveram, às vezes, na depressão ou estão se afundando na depressão e sem perceber que estão com ela, né? Então, é silencioso dessa maneira, né? Então, esse que é o grande foco, e eu acho interessante a gente pontuar. Lívia, eu estava aqui conversando, aliás, com você, com os meninos aqui antes, eu estava falando sobre a depressão e quando a depressão foi identificada pela primeira vez, né? Para quem não teve a curiosidade, eu acho muito interessante a gente trazer esse dado, né? A depressão surge basicamente há 500 anos de Cristo ali com Hipócrates, né, o pai da medicina, e ele percebeu os primeiros casos de depressão, talvez, da história, né, pelo menos de maneira registrada, né, então antigamente era chamado de melancolia, né, a pessoa melancólica, tá para baixo, com humor rebaixado, né, então a identificação da depressão surge-se ali há 500 anos antes de Cristo, e a gente tem o surgimento mesmo do termo no século XIX, né? Então, quando já tem um avanço maior da medicina e eles vão se desapegando do termo melancolia e se apegando ao termo depressão, de maneira que a gente conhece a doença com esse adjetivo, como depressão, né? Chamada de depressão assim. Só para deixar bem claro que um dia já foi chamado de outra coisa, né? Sim. Interessante. Eu já fiquei me perguntando algumas vezes, Lívia, quantas pessoas foram queimadas na fogueira por conta da depressão? Né? Não dá para a gente conseguir mensurar isso porque foi falada pela primeira vez, né, tão antes com Hipócrates, mas quantos anos a gente não passou, né, falando sobre bruxaria, sobre questões relacionadas à espiritualidade, e por mais que o termo tenha vindo no século XIX, nós estamos no século XXI, só que as primeiras medicações, de fato, para um tratamento, elas vêm da década de 50. Sim, Então, falar da psiquiatria, falar dos cuidados da depressão como uma doença, um transtorno, com medicações para a gente fazer o tratamento, que o tratamento ele também não é sozinho, a gente precisa da ajuda da psicoterapia, muitas vezes, de uma mudança da vida do paciente, de achar o gatilho disso, e a gente ainda vai falar sobre, a gente consegue ver que o tratamento, de fato, ele vem da década de 50 para cá. Então, é muito recente. sim, É muito recente, apesar de ser historicamente falado há tantos anos, mas teve aí esse período muito prolongado, ali, Idade Média, principalmente, essa questão das queimas nas fogueiras, que a gente tem depressão, sim, que a gente chama de depressão psicótica. justo. Uma das que são vários Sim, tipos, uma delas é a depressão psicótica, que a gente acha que só a pessoa que tem esquizofrenia, acaba ouvindo vozes, vendo coisas, e a gente tem estados depressivos tão graves que também causam isso. Imagina isso na década lá atrás, no século que se falava das bruxas. justo, né? Então, realmente é muito complicado a gente mensurar, mas deve ter tido muita gente doente. Se parar para pensar, olha que loucura, né?
A gente foi entender que tinha micro-organismos no mundo há 200 anos atrás, com o advento do microscópio, né? Então, a peste negra, até 200 anos atrás, era tratada como algo espiritual, né? Então, ainda mais questões da mente, né? Sim. Porque o micro-organismo, de certa maneira, você cria um microscópio, você consegue ver, e a mente, velho? Então, não vai, né? Eu fico imaginando, não, eu já estudei muito sobre, né, os tratamentos que eram dados antigamente para pessoas assim, era coisas bem grotescas, né? Mas bem a grosso modo, e a gente já conversava um pouco antes aqui, Lívia, para deixar bem claro para nossa audiência aí, que são pessoas que estão a fim de buscar conhecimento, né? Então, a Sim. proposta, inclusive, desse podcast, Lívia, é justamente essa, é levar conhecimento de maneira deglutível, que a pessoa consiga entender o que está sendo falado aqui, né? Então, de maneira bem clara, tanto para os pacientes do Instituto ou para pessoas que estão no nosso canal do YouTube, que caíram aqui, né, de paraquedas e querem saber um pouco mais de depressão, de maneira bem simples que qualquer leigo consiga entender. Defina depressão para mim. Vou começar com: é uma doença, não é uma escolha, não é só uma falta de alguma coisa. As pessoas que têm tudo, vamos pensar até financeiramente, seu trabalho, uma vida estável, família, tudo dentro do esperado e dos conformes, também pode ser acometido, porque é uma doença. A gente tem diversos neurotransmissores, a gente tem todo um sistema que trabalha a nosso favor, pode também trabalhar contra nós, porque existem os fatores genéticos, e em um dado momento, por fatores externos ou por fatores internos, isso dá uma pane. A gente tem uma pane no nosso sistema. Com a pane no sistema, pode vir os sintomas, os episódios e a depressão mais prolongada. Eu, eu gosto de fazer uma analogia. Eu usei essa analogia várias vezes essa semana. Estava falando de um caso de uma pessoa bipolar e eu usei essa analogia. Assim, mas por que que minha filha veio com isso, né? Aí eu achei interessante esse. Eu comprei meu primeiro carro zero em 2010. Era um Gol pretinho, 4 portas, básico, nem trava tinha. Sem direção, sem ar, sem nada. Mas era o meu primeiro carro zero. Veio com plástico assim no banco, né? Cheirando a carro novo. Nada melhor que cheiro de carro novo, né? Pode ser simples o carro, mas é zero aquela coisa, né? Então, comprei meu carro zero, meu primeiro carro zero. E meu primo comprou na mesma época também um carro parecido com o meu, da mesma marca, mesmo modelo, só de outra cor. O meu, não me esqueço, fazia 15 quilômetros por litro. E assim, quando você tem pouco dinheiro, né, você economiza nos. Então, quem tem pouco dinheiro sabe o que eu estou dizendo. A gente fica querendo saber quanto que o carro faz por litro, né? E meu carro fazia 15, o dele fazia 10. E o grande questionamento é por quê? O que que levou esse carro a fazer 10 quilômetros por litro, bem mais gastão, menos econômico do que o meu? E a gente ficou pensando, e fomos à Volkswagen. E aí, o que que deu? O que que pode ser? É algum problema na hora da distribuição do combustível, um distribuidor, alguma coisa interno que a gente não tem acesso, que veio desregulado. É um caninho que vaza mais ou que vaza menos, ou que tem é meio tortinho, alguma coisa que a gente nunca vai conseguir decifrar ou entender o que é. A única forma de resolver isso é trocar o motor como um todo. Trazendo uma analogia para o corpo humano, o motor é o nosso cérebro. E não dá para você trocar o cérebro. Então, eu sei que é bem diferente a analogia, mas dá para entender. Uma desregulação, é um pouquinho a mais de substância ali, um pouquinho a mais aqui, pode levar não só ao surgimento da depressão, como os mais variados tipos de transtornos emocionais, mentais e etc. Então, é basicamente isso, né? Então, a depressão, eu gosto de definir de maneira bem clara, somando à sua linha de raciocínio, que é quando o seu cérebro está disfuncional. Então, ele está Sim. deixando de produzir. Todo mundo que está aqui assistindo esse podcast, ou que vai assistir um corte posteriormente, já sabe que existe dopamina, serotonina, neurotransmissores do prazer, da motivação e etc. Principalmente esses dois, principalmente que são os antidepressivos, atuam basicamente em cima Sim. nesses dois. Obviamente que tem mais, mas
Quando eles estão desregulados, ou está produzindo demais, ou produzindo de menos, ou não está produzindo nada, isso gera depressão. E pegando o gancho que você trouxe, que o pai da paciente perguntou por que a minha filha tem isso, ele pode até olhar para a família dele, para ele, olhar para trás e falar: mas ninguém aqui tinha. Minha família não tem esse histórico. Mas e a família da esposa? Porque também quando a gente fala de uma pessoa, a gente não está puxando só uma árvore genealógica para trás. A gente tem duas famílias que se unem e tem toda aquela carga genética para ali para a pessoa. Fora o quê? Essa paciente sua, imagino que ela tem ali seus 20, 30 anos de idade, mais ou menos. Uhum. A gente vem de uma geração que passou por uma pandemia, no momento que a gente deveria estar sendo extremamente funcional para a sociedade, ganhando nosso dinheiro, tendo toda a nossa vida começando a se resolver. E a gente ficou quase 3 anos parada, a depender do cargo que essa pessoa tinha, né? Quantas pessoas também acabaram perdendo o emprego de fato, não só ficou paralisado, como perdeu. A gente tem o advento das redes sociais, Que que a vieram gente forte, né? veio forte, veio com muito comparativo. Hoje a gente tem como grandes influenciadoras no Brasil, não pessoas que têm conteúdo de fato, mas que sim têm um lifestyle, e é um Uhum. lifestyle inalcançável para a grande maioria da população. Então você vê recortes de uma vida que você já não alcançaria e ainda extremamente produzidos. Então a pressão ela vem muito forte. É isso, a depressão ela não é uma só Sim. e ela não é por um fator só. Então essa pergunta, ela é simples, mas não é fácil. Justo, não é nem um pouco fácil, nem um pouco. É simples porque é isso, sua filha tem isso porque ela tem. É a forma mais fácil que a gente tem, mais simples que a gente tem para responder. Agora, e o fácil? Por quê? Nossa, dá para destrinchar muita coisa. O que cabe a gente é lidar com isso, né? Sim, Mas no caso dela, foi muito curioso, ela é um pouco mais velha. E a família não tinha entendido ainda o problema. isso também é extremamente importante. Aí é super curioso, né, que na hora que eu fui pontuando, né, sobre até um dos pontos que nós vamos conversar, você já trouxe vários na sua fala, que É é muito depressão, difícil ficar. É redes tanta sociais, coisa. pandemia, fator genético, né? E aproveitando até pegando o gancho do fator genético, nesse caso, não era depressão, estou usando como uma analogia, Uhum, né? Era outro transtorno. Mas a família tem diversos casos. A depressão também é um transtorno de humor, né? Então, tem muitos casos de esquizofrenia na família, né? Então, ela tem literalmente um transtorno esquizoafetivo, então é uma situação muito complexa. E na família tem vários casos de esquizofrênicos, né? Então, pessoas que literalmente trocam a realidade, né? Vive mundos paralelos vivendo com a gente, né? Então, e a família assim, Caio, mas isso pode passar? Isso vem, é uma carga genética. E tem estudos que apontam isso, né, Lívia? Eu, sim. eu até anotei aqui, é, 40, 50% dos casos, no caso depressão ou outros transtornos, transtorno de humor, que ela pode ser classificada assim também, tem base genética. Então, aquela história, né? Eu sempre brinco em podcasts, brincando, mas falando sério, tá, gente? A gente tem que analisar muito bem, né? Tanto a nossa biografia, e não só a biografia, né? Mas a história do nosso tronco familiar, para a gente saber qual é a minha predisposição de determinada doença. Então, casos, por exemplo, é muito clássico em algumas famílias, pessoas que têm câncer no trato digestivo. Então, você vai ver várias pessoas morrendo com câncer de estômago, intestino, etc., alguma coisa do gênero. Então, tem que me cuidar em relação a isso, é genético, né? Problemas cardíacos, problemas com transtorno de humor também. Então, Sim, você pega, é muito comum isso, né? Então, tanto na sua vida e tanto você aí que está talvez pensando em se envolver e se relacionar com alguém, você tem que fazer uma análise bem profunda de quem você está se envolvendo.
Eu não esqueço de um conselho, eu sempre isso falo em todo podcast, que um conselho que eu recebi uma vez de um rapaz da igreja. Eu estava, antes de casar, há muito tempo, num antigo namoro e etc. Eu estava conhecendo uma moça e o rapaz da igreja me disse uma coisa muito interessante. Falou assim, Caio, namoro não é para beijar na boca. Interessante isso. Eu falei, como assim? E namoro muito menos para fazer sexo. Namoro é para você conhecer a pessoa e a família. Saber com quem você está se envolvendo e etc e tal, né? E era muito importante mesmo, de fato. Muito importante isso. E era super curioso, né? Eu ia me ferrar feio, que essa menina era adotada, então não tinha, não tinha como eu saber muita coisa, né? Mas os fatores genéticos. Você já pegou muito caso assim na clínica Lívia aqui? Cara, você vai conversar com a pessoa e 3, 4 conversas, vai buscar fazer uma anamnese e percebe que a família toda tem transtornos para o de trás? O que acontece muito é quando a gente pergunta histórico familiar, como a gente fala da psiquiatria sendo uma coisa recente, eu acabo deixando uma pergunta aberta. Alguém na família tem algum histórico de transtorno? Aí vem aquela pausa, aquele pensamento, aí começa. Aí eu tenho um primo ansioso, uma tia que não era muito normal, um tio que tinha não sei o quê, o meu pai acabava que era alcoólatra, a minha mãe, nossa, ela ficava muito isolada no quarto. Aí quando você questiona, mas alguém trata? Alguém tem um diagnóstico? Não. Até porque quando vai puxar, falando, né, do histórico familiar, acontece muito de falar de tio, tia, pai, mãe e avós. A gente tá falando de uma galera muito mais velha, porque eu não converso com criança sozinha. Sim. Então, assim, se eu fosse pegar uma criança, talvez falaria ali mais ou menos uns tios com 40 anos, 50, mas quando eu converso com as pessoas de 40, 50 anos, 30 e pouco, a gente tá falando de tios de 60, 70. Então essas pessoas, muitas vezes, elas estavam ali, têm um histórico familiar, sim, não necessariamente diagnosticado. Foi silencioso, né? Foi, às Exatamente. vezes, muitas vezes, olha que profundo. Gente, isso aqui é muito pesado, né? Quantas pessoas foram taxadas, sei lá, de antipáticas ou de chatas, tristes, foram excluídas, ou aquela pessoa que se afogou no álcool, que era a única maneira de tentar amenizar um pouco a dor, Sim, ou se afogou nas drogas. Muitas vezes a dependência química é uma dependência emocional, né? Então, muitas vezes é uma dependência emocional. Então, quantas pessoas, né, pais de famílias, esposas, filhos, pessoas que infelizmente durante a trajetória se perderam, vieram a padecer, né? Então, por conta da depressão, muitas pessoas não dão conta de continuar trabalhando. E aí viram uma pessoa fracassada na família, porque é preguiçoso. preguiçoso. É preguiçoso, não dá conta, não acorda, não faz o que precisa. Preguiça. E a gente não tá romantizando aqui, tá, gente? Por favor, eu tô longe de, sabe, desse papo do romantismo que tudo é transtorno, né? Não, não Então, é. tudo é transtorno. Eu, Não é. há um tempo atrás, eu vi antigamente não, na pandemia, tava muito na moda, né, o inconsciente, né? Então, é o inconsciente. Você chegou a pegar essa época do Eu inconsciente? trabalhei tanto E na pandemia que você na não viu, né? pandemia, é que rede social foi uma coisa Tá. que eu realmente não acompanhei Então, não, era o muito. inconsciente, porque na época, uma febre, né, de autoconhecimento, todo mundo se prendeu, a Ah, única sim. coisa que para fazer era se autoconhecer, né? Cara, tudo é inconsciente. Aí eu esqueci o nome dos maiores autoridades em psicanálise, né, assim, no país e etc. Um rapaz aí falou assim: todo mundo fala inconsciente. Então, tudo agora é responsabilidade do inconsciente. O consciente não tem responsabilidade nenhuma mais, né? Aí ele lançou um livro que eu não li, por sinal, que psicanálise é uma filosofia muito profunda, né? Muito. Muito profunda, né? Tem gente que fala mal, mas é o pai da psicologia, essa A psicanálise psiquiatria saiu saiu, né? daí. Saiu daí, né? Não dá para falar mal historicamente da psicanálise, né? Mas ele criou um livro, ele escreveu um livro chamado Inconsciente Responsável. Então, tudo é inconsciente. Não, não é inconsciente, você tem responsabilidade sim, o seu transtorno não é desculpa. Se você está com transtorno,
tem saída, a gente está aqui, o Instituto é uma instituição, é uma empresa, é um instituto, é uma clínica de saúde mental. Você vai passar, vai chegar lá no instituto, você vai passar por neuropsicólogo, vai passar por psicólogo, vai passar por médico, você vai passar por um tratamento, nutrólogo, nutricionista, não é desculpa. Não Você tem mesmo. responsabilidade sim, mas eu entendo o tamanho da sua dor. Eu entendo o tamanho da sua dor. Não é fácil. Para pessoa normal já está difícil viver esse mundo. Quem dirá uma pessoa que carrega um transtorno de humor, alguma coisa do gênero, né? E a questão do não ser fácil, é difícil a pessoa chegar para um primeiro atendimento. E realmente, muitas vezes é a família que leva, porque percebe que a pessoa se isolou mais. Hoje, né? Quando a gente Sim, fala nos de dias tanto que de a gente hoje, fala sobre. sim, percebe que a pessoa passou a se isolar. Muitas pessoas diminuem até o apetite, dormem muito. A família muitas vezes tem essa percepção de uma alteração do comportamento, Procurou. procura ajuda. Uma vez que a ajuda é oferecida, não tem mais inconsciente para você não se tratar. Veio à tona. Claro que faz parte da dificuldade da doença você também se tratar, porque a pessoa tantas vezes ela tá tão mal, tem depressão, porque a pessoa não toma nem banho, não escova o dente, que ela realmente vai Muitos casos. esquecer de tomar medicação, principalmente ali no início. Ela tá com o autocuidado dela totalmente negligenciado e a medicação faz parte. Então, por isso que um local como o instituto, que tem uma equipe multi, que vai ali te trazer para perto, vai te trazer também para uma responsabilidade do tratamento, a família, quando consegue ser presente, são fatores que importam e são decisivos para o tratamento, principalmente quando a gente fala de transtornos graves e mais difíceis, que vieram muitas vezes de uma falta de olhar para aquela pessoa no início. Agora, quando a gente fala de uma situação que a pessoa já se conhece, que também o inconsciente, uma vez que você entende, ele deixa de ser inconsciente. Sim, Né? Se você começou a dar nome para todo o seu inconsciente, acabou, você tomou conhecimento daquilo. já não é Acabou a mais, foi desculpa. iluminado, você já conhece. Acabou. Uma vez que você procura atendimento já, você já se conhece o suficiente para perceber, realmente, me tornei a pessoa preguiçosa. Por quê? Vou procurar primeiro, talvez, um psicólogo. A partir dali, muitas vezes a gente consegue realmente trazer a pessoa para a responsabilidade do tratamento sozinha. Mas é isso, não é sozinho solitário. É sozinho com o psicólogo, é sozinho. O psicólogo muitas vezes indica, né, para o tratamento com o médico. A nutrologia, a gente sabe nos dias de hoje que ela é extremamente importante junto com a nutrição, porque ajuda a trazer o paciente para esse cuidado com ele. Nosso cérebro é um órgão. A gente não é sozinho. A gente não é só o cérebro, só o coração, só o pulmão, só o fígado. A gente é todo um organismo. Se a gente fala tanto que a gente precisa de nutrientes para nossa imunidade, que agora está na moda, tudo é para poder melhorar a imunidade, como é que a gente não vai falar também da alimentação para poder deixar o nosso cérebro saudável? Realmente, estudar sobre isso, ter tantas exames laboratoriais que as pessoas muitas vezes precisam, né? Toma aqui o exame para poder te mostrar que você tem a doença. A gente Sim. não vai conseguir. Mas a gente sabe que se nosso organismo ele tá deficitário de nutrientes, o nosso cérebro também tá. Então a gente precisa, muitas vezes, de toda essa equipe junta. Tem muita gente que está disposta a fazer o tratamento de fato. Tem muita gente. De tanto se falar, é até meio. É meio. Como que eu posso dizer? É meio complexo falar porque tá se banalizando o assunto, né? Sim, Se banalizando o assunto. É, só para finalizar aqui, amarrar, sobre genética, gente. A genética, ela não é o destino também, não. tá? Não é o destino. Então, a gente tem que deixar isso muito claro, não é porque eu tenho alguém na família que eu vou ter. Se eu tenho alguém na família com um determinado tipo de doença, tanto físico, mental e etc., o que eu tenho que fazer é ter um estilo de vida que não deixe que isso venha à tona, Sim. entendeu? Se eu tenho predisposição a câncer de pulmão, pelo amor de Deus, se você está fumando, você é maluco.
Vai para a natureza, vai ser um biólogo, um agrônomo, trabalhar no meio do mato, fora da fumaça, da poluição da cidade grande, vai ter um estilo de vida mais saudável, entendeu? Se você tem problema, sei lá, com câncer de trato digestivo, vai comer coisas saudáveis, vai ter um estilo de vida saudável, praticar, ter uma boa alimentação, praticar esporte, etc. Então, você tem que ter esse cuidado consigo mesmo. Então, genética não é não é o destino. Não, o destino Não não é é assim, não rótulo. é rótulo, não dá para a gente deixar nisso, entrar nisso, né? Aqui entrando num ponto que você já trouxe, né? O mundo foi dividido entre a história humana foi dividida antes e depois de Cristo, né? Nós tivemos muitas pandemias, né? Mas a registrada, e não foi a pior, de longe a pior, né? A pandemia do Covid, tá longe de ser a pior da história, né? Mas foi a primeira registrada, que a gente viveu, assim, registrando passo a passo, né? Então, era caótico, né? A gripe espanhola, eu lembro, na pandemia eu estava estudando um pouco mais sobre outras pandemias. Cara, em São Paulo, o pessoal fazia valas e mais valas para ir jogando gente, morrendo. O prefeito de São Paulo, aliás, foi o presidente do Brasil, se eu não me engano, morreu de gripe espanhola. Olha que curioso esse dado na época. Assim, foi avassaladora. Então, foi uma pandemia. Se ela, se ela chegou até nós hoje com esse tamanho e era pouco registrada, imagina se fosse hoje, né? Então, seria Sim. caótica, né? Então, o mundo se define hoje, né? Pelo menos a nossa história, e antes e depois da pandemia também, né? Como teve antes e depois de Cristo, teve antes e depois dessa pandemia que foi um caos. E com a pandemia, né, muita coisa aconteceu. Então, as pessoas que tinham uma predisposição, trancadas, sufocadas dentro de casa, os níveis de depressão triplicaram, assim, eu anotei em algum lugar, não lembro, li já isso, eu não lembro direitinho, certinho. Acho que foi 3 ou 4 vezes Aumento de aumentou 25% registrado. registrado. Top, Registrado, mas aí que tá, né? top. Esse é o grande ponto. É, o que se Hum. registrou, né. Não, estava vendo, era justamente isso. Isso você trouxe. Talvez seja até a mesma origem que a gente do mesmo lugar que você olhou. Eh, tem o registrado e o não registrado, né, aquilo que não veio à tona, né. Sim. Então, o grande lance é que a pandemia trouxe tudo à tona, né? Você se trancou dentro de casa com casamentos acabando, você se trancou com seu marido, com sua esposa, então você conheceu aquela pessoa de fato ali, né? Teve que viver 24 horas por dia com ela e etc. Então a pandemia foi muito caótica nesse cenário e para as doenças, enfim, de saúde mental foram mais, talvez mais caóticas do que acho que mais pessoas com problemas de ansiedade, depressão, estresse, etc., e suas variáveis, do que com Covid. Foi uma. Não que fosse tão letal, tá? Por favor, não tô diminuindo. O grande lance é que chegou com força as redes sociais nesse momento, né? Porque as pessoas não tinham nada e a forma de socializar eram as redes sociais. Eu quero deixar até um fazer um comentário de uma rede, né, que foi lançada pós-pandemia, ficou muito forte, né, nesse cenário de lá pra cá, que foi o TikTok, né? Eu postei um conteúdo de depressão bem legal ontem no TikTok. Ontem não, anteontem. No TikTok e no Instagram. E o TikTok eu achei muito interessante. Eu não sei qual é a questão dos algoritmos ali dentro, né? Mas um vídeo que eu postei no Instagram, ele teve 2.000 visualizações sobre depressão. E no TikTok, deve estar com 50.000 agora visualizações. Uma quantidade expressiva de views. E você tem que ver a enxurrada de pessoas com depressão comentando sobre o meu vídeo. E agora, um dado muito interessante, Lívia, que eu quero trazer. Talvez, ouso dizer, pelo olhar do vídeo, que 80% daquele público eram pessoas com 40 acima. Dado interessante, porque o TikTok costuma ser de um público muito mais baixo. Justamente. Justamente, não. Todos os comentários, só senhoras. Não, senhoras com 50, 60 Uhum. anos falando sobre depressão. Você tem chegado a pegar isso no consultório de pessoas mais velhas Muito, com depressão? muito, muito. Eu atendo em pronto atendimento, são todo mundo fica muito chocado, porque é um plantão de 12 horas e a gente atende 15, 20 pessoas.
E a grande maioria vem com algum nível do transtorno ansioso, depressivo e ansioso. Sim. A gente consegue dar um diagnóstico e fechar que é um transtorno depressivo mais grave, uma distimia, uma melancolia que, gente, não tem um nome só. Não é só depressão, não é, não tem focinho, orelha e rabo de Ah, depressão e você chama de depressão. É um transtorno muito abrangente. Então, assim, a gente não fecha, mas a gente consegue falar justamente disso, de transtorno. É a grande maioria. E aí vem da pandemia essa questão do casamento. Porque você não tá só conhecendo a pessoa numa situação boa. Porque se falar de uma viagem de carro, 24 horas enfiado num carro, vocês estão indo para um lugar ótimo, tá tudo tranquilo, esquece dos problemas. A gente tá falando de um ano de ansiedade, de medo do amanhã, de não saber se as coisas vão abrir ou não, se o seu trabalho vai se manter ou não. Então, é um ano que as pessoas foi um ano, né, que as pessoas elas se trancaram dentro de casa em meio a uma incerteza muito grande, social, financeira, fora os medos dos familiares e amigos que muitos internaram. E a internação da Covid era muito. Eu trabalhei na linha de frente, né? Então, não era aquela internação que hoje eu te passo que o seu familiar ele tá em melhora e você consegue relaxar. Porque em uma noite vira tudo. o quadro podia mudar completamente. Então, isso vem desse aumento expressivo, né, da depressão diagnosticada. Realmente, você hoje falar sobre depressão muito buscado na internet. As pessoas, ao mesmo tempo que muitas têm o preconceito para se tratar, por conta da banalização e digo até que a retirada da própria responsabilidade. Coloca todas as suas questões em cima de um transtorno que não vai diagnosticar para poder continuar agarrada àquilo, a poder falar: "É culpa da depressão, vou culpabilizar tudo que eu estou sentindo por conta disso, mas não vai se tratar". E o aumento, ele é muito grande. Pessoas de 40, 50 anos, muitas vezes que nunca fizeram tratamento, ou que já passaram por tratamento lá atrás e viveram muito bem ao longo dos anos, com alta, acompanhando muitas vezes com psicólogo em alguns períodos da vida ou não, mas que agora voltou. E aí vem essa questão que você trouxe da genética, de não ser rótulo, de não ser uma situação que é fatal. Meu pai tem, então eu vou ter, minha mãe tem, então eu vou ter. A parte do que a gente fala também do estilo de vida é você perceber situações estressoras e de gatilhos. Se eu tenho toda uma carga genética de pessoas deprimidas, eu sou uma pessoa extremamente apegada ao meu avô, e meu avô vem a falecer, gente, é claro que eu vou ficar extremamente triste. E aí eu vou passar por um período de tristeza profunda. Esse período, se eu não me cuidar, Pode virar. pode virar depressão. Se eu tenho uma carga genética, é uma chance muito maior. Se a gente já sabe dessas possibilidades, eu não vou esperar. Passou uma semana, eu tô muito mal. Passou 2 semanas, eu não consigo trabalhar. Passou 3 semanas, eu não tô conseguindo comer. Eu preciso esperar 2 meses para poder procurar ajuda? Porque aí eu transformo um período de tristeza profunda na depressão. E é muito importante a gente aproveitar esse gancho aqui, Lívia. Quais são os sintomas? Vamos lá. Tristeza profunda e persistente é um sintoma? É. Necessariamente você vai ter? Não. Não. Eu já comentei isso em outros podcasts com diversas pessoas. Não é necessário. Às vezes a pessoa vai estar rindo. Perda de interesse ou prazer, apatia, não sente mais prazer com nada, comer, beber, se relacionar. Às vezes tem sentimento de culpa ou inutilidade, irritabilidade, Sim. impaciência, insegurança, baixa autoestima, pensamentos negativos, repetitivos, etc. Tem uma palavra aqui que eu não posso dizer. Uma pretensão, uma propensão a pensar num ato que vai atentar contra si mesmo. Então,
É muito clássico, dormir demais ou dormir de menos, comer demais ou comer de menos. Cara, mas você falou tudo que tem. Sim, Sim, você tem que tomar cuidado com esses sintomas. Se você percebeu que a pessoa tá assim, ou você se percebeu assim, conta os dias, começa a perceber, faz uma anotação aos pais que têm algum filho que que está passando por uma situação como essa, mas meu filho é uma criança, tem isso? Pode ter, tem, tem. tem, Tem depressão em criança, tem depressão em pré-adolescente. É muito tem, sério, né? Então a gente tem mudança de apetite, dores, etc. São sintomas de depressão. E sim. às vezes a pessoa não vai ter todos, vai ter poucos. Por isso que eu chamo de silenciosa, a gente tem que tomar cuidado com essa depressão silenciosa, porque, como eu já falei algumas vezes, a depressão ela não tem cara. Ela não tem o focinho, ela não Uhum. tem orelha, ela não tem rabinho. Ela chega, ela não avisa, ela não dá um oi que chegou. E não necessariamente vem de uma perda, como eu dei o exemplo da perda do Sim, avô, ou de alguma frustração grande que é tão perceptível para a pessoa ou sim. para o familiar. Ela pode vir realmente sem gatilho nenhum. Sem Pode gatilho nenhum. acontecer. E às vezes eu tenho uma teoria. Caio, tá? Bem Uhum. Caio, tá? Crio várias. Teorias são criadas, então tudo bem. Se é real, não sei, mas o estilo de vida, quando ele vai ficando ruim, você começa a viver uma vida que não te fornece prazer. Você tem uma vida sem propósito. Você tá num relacionamento ruim. Você não gosta de como você vive, onde você mora, o que você come, o que você bebe. Então você começa a ter menos prazer de viver. E você se torna uma pessoa quase que amarga. E você vai viver num limbo. Seu cérebro não dispara, não produz, não tem razão para produzir prazer. Não tem razão de produzir motivação. Isso vai acontecendo bem lento, bem lento. Não teve nada gritante. É, quando a gente fala de gatilho, seria essa coisa É, assim, a ai, uma perda, perda. um divórcio, uma quebra Sim. financeira, e etc. Não, vai acontecendo e essa é a silenciosa, ela é muito complicada, porque a pessoa quando se percebe, geralmente as pessoas que estão passando por isso são pessoas mais centradas, mais resilientes. E quando ela menos se percebe, ela perdeu totalmente a resiliência, perdeu totalmente tudo, né? E é muito complicado. Então, eu vou deixar bem claro, vocês, para ficar bem enumerado aqui, ó, tristeza de mais ou tristeza de menos, apatia, comer demais ou comer de menos, dormir demais ou dormir de menos, cansaço, pensamentos negativos, baixa autoestima, insegurança, culpa, irritabilidade, são todos sintomas da depressão. Eu tenho que deixar muito claro, a nossa intenção aqui é te mostrar o que pode ser os sintomas da depressão. E não é porque não tem todos que tem, não é porque não tem nenhum, não só tem um que não tem. Por Justo. isso que uma avaliação, psicólogo, um médico, tudo Sim, isso é extremamente importante. Porque também não é porque você buscou a ajuda de um médico que você vai sair com remédio, justo. né? Você pode muitas vezes acalmar o seu coraçãozinho, a sua aquela ansiedade comum do dia a dia de será que, sabendo que por enquanto você não tem nada, mas muitas vezes é por enquanto, ou que você pode vir a não ter, só que você ganha uma ferramenta para se conhecer. É sempre uma ferramenta a mais para você se conhecer, porque quem sabe no futuro, a gente não sabe o que que pode vir a acontecer, mas você dá uma Amenizado. respirada. Já não é mais inconsciente, né? Se Exato. torna consciente. E aproveitando o gancho da Lívia, mais um da fala anterior dela, a gente tem que deixar aqui bem claro que são transtornos depressivos, né? Então, eu listei aqui, sempre surge, né? Então, mas os clássicos, né? A gente tem a depressão maior, que é a mais comum, é, a distimia, que é o transtorno de depressão persistente, né? O disruptivo, desregulação de humor, geralmente mais em crianças e Uhum. adolescentes. A gente falava do transtorno disfórico pré-menstrual, que acomete as mulheres e não é uma TPM, tá, gente? Tira a pessoa do eixo mesmo, né? Tem um transtorno de depressão que não é muito comum, mas acontece, que é o induzido por substâncias, né?
tem esse com o uso de determinadas substâncias como álcool, drogas, enfim, e alguns medicamentos também podem induzir a depressão, então a gente tem que ficar bem vivo. Aqui no Brasil a gente não tem mas é bem comum em países que têm invernos, né? Invernos bem drásticos que a depressão sazonal, né? Que surge em determinados períodos, né? Principalmente países que não têm o sol por um Justo. grande período de tempo, não só o excesso do frio, mas como países nórdicos que o sol, a gente imagina ficar dias, meses sem ver a luz do sol, vendo só aquele céu mais dessa cor aqui, um Justo. azul mais clarinho, nem Você não sabe tanto. definir o que é, né? Então, Não, não sei nem como se vive nesses locais, né? Então, assim, aqui eu te mostrei uma pequena lista de transtornos depressivos, né? Então, existem outros, então, mas esses são os mais clássicos. Só para você entender que quando se fala em depressão, não é o mesmo tratamento para tudo, não. entendeu? Então, a Lívia estava comentando aqui agora sobre antes do podcast, sobre uma paciente dela que está com transtorno disfórico pré-menstrual e ela está criando mecanismos e ferramentas para lidar com ele, né? Sim, porque a paciente ela passa 24 dias do mês, ela precisa da medicação, ela tem um transtorno misto depressivo ansioso ali, porque é isso, né? Não, muitas vezes não anda sozinho, e ela passa 24 dias do mês extremamente estável. E elas conhecem muito bem, ela já faz tratamento psicoterapêutico Há há muito tempo. muito tempo, muito tempo. E isso ajuda muito para o diagnóstico do transtorno disfórico pré-menstrual. Porque como ela se conhece muito bem, ela percebe 4, 5 dias antes da menstruação, ela vira outra pessoa. E ela faz uso de método anticoncepcional, que é parte do tratamento, mas ele não a gente precisa de uma quebra de eixo, de hormônio. A gente dentro do nosso sistema, a gente também tem eixos hormonais. Nosso Sim. organismo funciona com hormônio vai e hormônio vem. A gente tem que quebrar esse eixo. Ela usa um método que não quebra. Então ela, por tanto dela se conhecer psico psicologicamente quanto fisicamente, por mais que ela não menstrue, ela sabe que ela tá naquele período. E ela todo o nosso tratamento vai por água abaixo naqueles dias. É quando eu recebo mensagem dela que ela tá desesperada, que ela quer buscar pronto-socorro, que ela não sabe o que fazer, ela aciona a psicóloga dela. E aí é mais um exemplo de como a gente não consegue, e não é o ideal, a gente achar que consegue tratar alguém sozinho. A gente precisa de De, uma, outros colegas. de outros profissionais, né? Tem que ter uma Exato, equipe multi para isso, né? exato. E aí, no caso dela, ela já tem uma endócrino muito próxima do caso dela, mas ela precisa também, não só próxima dela, mas próxima da gente, Sim, é da ginecologista. E outros casos também de depressão que você acabou comentando, a gente estava conversando antes de começar, e vem muito com a depressão silenciosa, a depressão do transtorno bipolar. ótimo. Já estava esquecendo de falar Não sobre dá esse para assunto. esquecer, porque inclusive muito no pronto-socorro, isso aconteceram várias falas de paciente. Ela vem muitas vezes de episódios depressivos que a família percebe, e aí ela fica bem, Muito bem. muito bem. E aí a família e a própria pessoa muitas vezes acha que ela só melhorou da depressão. Ela melhorou. Ou não era depressão também. É, era um período muito triste, porque às vezes aconteceu alguma coisa. E aí passa um período, aquilo volta. E às vezes bem mais E extenso. mais extenso, mais intenso, e aí depois a pessoa melhora. Aí chega um ponto que atina. Vamos procurar ajuda. A gente precisa de procurar ajuda, porque às vezes o período já passou de um mês, mais deprimido, passou de 2 meses. E aí, quando a gente vai conversar, eu já passei por alguns períodos mais tristes e por um períodos que eu estava super bem. E aí a gente precisa de toda uma investigação. Por quê? A gente. É tanta banalização de termos da psiquiatria que falar de bipolaridade a gente acha que é eu estar conversando com você aqui feliz e virar para trás e
Tá, já, Virou uma entidade é, praticamente, né? já não gosto mais de você. As pessoas elas levam dessa forma, mas não é. É um transtorno sério, pode ser muito grave. E ele muitas vezes é subdiagnosticado, justamente porque a pessoa passa períodos bem. Então, ele é muitas vezes diagnosticado como depressão, o período em que a pessoa não fica bem. Ali procura um médico. E aí precisa de um tratamento específico para isso. E o primeiro tratamento, só para somar, desculpa o corte aqui, o primeiro tratamento para um bipolar que chega numa clínica sempre é péssimo, por- Sim, muitas vezes. porque ele vai ser tratado como depressivo. Eu não me esqueço de um caso que aconteceu lá no instituto. Nós tínhamos um paciente lá, a doutora Daiane acompanhava ele e passava por tratamento psicológico. E era bipolar, né? Tipo um mesmo, daquele de já estava evoluindo para um transtorno esquizoafetivo, vendo coisas, etc, né? Internamos essa pessoa, era dependente químico também, né? Por conta disso, por conta da bipolaridade, acaba se desviando, né, para esse caminho. Sim. Aí nós, devido à intervenção, solicitação da família, aquela coisa e tal, ele não gostou muito da gente ter tido essa intervenção, né? E ele não voltou mais no instituto. Aí, uns 6 meses depois, ele me ligou. Assim, Caio, tudo bem? Rapaz, eu não tô bem, não. Eu falei, o que que foi? Então, eu fui num outro médico aqui, depois que eu saí da internação, ficou algum tempo lá, e o médico me passou essa medicação aqui, uma medicação para depressão, que falou que Uhum. ele chegou lá pro médico, teve uma consulta de 15 minutos com um senhor psiquiatra, muito inteligente, que não fez uma boa anamnese e talvez nem ficou sabendo que esse cara estava internado e passou um remédio de depressão para ele. E a gente sabe que um bipolar tratado só com remédio de depressão, ele enlouquece. Tem muitas chances. É, tem muita chance. Inclusive com as medicações mais comuns. Justo, Esse é o grande ponto. porque ele não vai descer, mas ele fica preso na camada de cima, que é a camada da mania, né? E justamente, falou, Caio, eu tô enlouquecendo. Falei, cara, você tem que voltar pro tratamento. Ah, mas eu não gostei da atitude de vocês, etc. Moral da história, tá? Depois desligou o telefone, não voltou mais. Acho que tá na quarta ou quinta internação, que eu fiquei sabendo. Tomou consciência, mas não tomou E atitude. não tomou atitude. Ele sabia que era bipolar, só não aceitou e etc. Agora vamos ver se ajusta, né? Porque ele estava tratando uma depressão bipolar, né? Em vez de tratar o transtorno bipolar, ele estava tratando uma depressão. Estava tratando como se fosse uma depressão unipolar. Para a Sim, gente deixar bem claro, existem dois tipos de depressão: a depressão bipolar, que é a depressão que acontece no meio do transtorno bipolar, e a depressão unipolar, que é só depressão, não tem só bipolaridade. depressão, como a gente estava falando, né? É Que única, aí não é só, é. tá? Por favor, é muito maior e é muito importante a gente dizer isso. Inclusive, a depressão bipolar, ela é complexa, né? Porque pode ser acompanhada de episódios mistos, né? Então, é um inferno na terra para quem passa, né? O que a gente estava falando, que eu gosto muito para tentar deixar mais claro para as pessoas que não são da área, que não trabalham com isso como nós. Eu adoro que nasceu o filme do Divertidamente, Sim, porque ele é muito claro, ele é um filme infantil que todo adulto deveria assistir. Eu não tenho o que falar de defeitos para expor o que a gente passa na nossa cabeça. E quando a gente fala da depressão, seria a tristeza tomando conta de tudo. O medo também, muitas vezes, tomando conta de tudo. E aí, quando a gente fala desse paciente que tem a depressão bipolar e ele é tratado com um antidepressivo, o nome já diz, é para antideprimir. sim, E aí ele já tem uma tendência ao excesso. Não só o excesso da depressão, como também o excesso de felicidade, de certeza da vida. E aí você não permite que aquilo flutue. E aí você joga ele pra cima. E aí é como se fosse a felicidade tomando conta de tudo. E se a felicidade toma conta de tudo, você perde o medo, que é importante para nossa sobrevivência. Você perde um pouco da ansiedade, que é importante. Se eu não tivesse ansiosa ontem, eu não teria me preparado para estar aqui hoje. justo.
A ansiedade não é Bem, problema. ainda bem. É, tem a questão até do nojinho, que a gente não leva muito a sério no filme. Mas, gente, se eu não sinto nojo, eu corro o risco de comer lixo se eu tô com fome. Se eu não sinto nojo, eu corro o risco de comer alguma coisa que tá na minha geladeira que estragou e eu passo mal. Então, tudo isso tem que funcionar. E aí, se a gente trata esse bipolar com uma única medicação, como se fosse uma coisa só da depressão, como se fosse muito simples e muito fácil, a gente reverte o quadro de uma forma que a gente não gostaria. Porque eu converso muito com meus pacientes que eu não gosto de tratar ninguém para ficar zumbi. Eu quero que a pessoa sinta emoções. Eu quero que, se acontecer durante o tratamento, como aconteceu com uma paciente minha no final do ano, ela perdeu o pai. E assim, a gente tinha um combinado de um retorno. Foram 15 dias da nossa consulta para o retorno, antes do Natal, e o pai dela internou e veio a falecer muito rápido. Como é que eu vou esperar que essa paciente que estava estável chegue para mim 15 dias depois? Ah, não, tá tudo bem. Não tem como, né? Eu quero que a pessoa sinta, o ideal do tratamento é que a pessoa ela tenha os sentimentos, porque eles são importantes para nós. Até para poder lidar com ele posteriormente, né? Exatamente, eu não quero que ninguém, eu e ainda bem que os colegas que eu trato, converso sobre os casos e tudo mais, a gente busca que a pessoa fique estável. Só que essa estabilidade pode ter uma noite de um sono maior, porque foi um dia extremamente cansativo, um dia extremamente pesado no trabalho ou na família. Então, vai ter um final de semana que você vai querer se isolar um pouco mais. Tá tudo bem. Segunda-feira você retoma. Sim. Domingo você retoma. Às vezes você já acha que vai passar o final de semana isolado em casa e no domingo você já acordou melhor. Ou eu tô muito empolgada porque eu tenho um plano para fazer. Final de janeiro eu fiz um evento. Eu passei janeiro com a energia lá em cima, programando esse evento. Você tem que ficar feliz, é normal, você vai estar trazendo coisas para você, o estilo de vida, as pessoas à sua volta, que elas vão te levar a isso. E você medicado consegue, bem medicado, consegue ter essas oscilações de humor que são normais. Você não pode ficar para um lado Não ou pode para o ficar outro. apagado, enfim, É, é muito complexo. E aqui já finalizando, Lívia, que a gente já falou bastante sobre muita coisa, falando sobre redes sociais. Assim, para passar bem rápido sobre redes sociais aqui, uns tópicos que nós não falamos, tome cuidado, tudo aquilo que te leva a uma desregulação de humor constante. Eu trago isso com muita força, como quase como uma verdade absoluta para as pessoas, os pacientes do Instituto. Tome cuidado com tudo aquilo que te traga uma desregulação constante de humor. Por exemplo, se eu fico constantemente alegre ou constantemente triste, eu me desregulo emocionalmente. Isso é muito complexo, porque o seu cérebro, ele tende a se adaptar àquilo que ele repete. Ele tende a se adaptar àquilo. Então, cara, eu vou treinar a ser feliz, eu vou ser feliz o resto da vida. Não, você não é bem isso. É uma desregulação. É uma desregulação. A gente tem que tomar cuidado com isso. E as redes sociais, se você parar para pensar, ela te desregula totalmente. Ela te desregula totalmente, né? Então, você tá no Instagram, você pode estar extremamente feliz, alegre, eufórico. Você passou ao poder de um dedo de rolar, você fica triste no próximo post. Depois você fica alegre, depois você fica com inveja, você fica com ciúme. E não dá para comparar o palco com os bastidores. sim. Todo mundo se compara com a Virgínia. A Virgínia é loura, chapada, bonita, rica, multimilionária, a família bonita e etc. Moderna, dança, TikTok, tal, corpão e etc. Todo mundo quer ser a Virgínia. Essa semana eu vi um vídeo da Virgínia falando que não tá aguentando mais esse mundo, esse trabalho, as redes sociais. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. E assim, não cheguei a ver, mas você pensa quantos anos ela não se expôs, quanto que ela não expõe os próprios as filhas e o filho agora, né? Pra agora ela conseguir falar sobre isso, mas às vezes há quanto tempo ela não tá sofrendo com isso? Justo. Porque Então, agora ela falou, mas a gente não sabe, justamente o bastidor. você não Você, sabe. você traz a comparação. E ela hoje é impossível a gente falar de rede social e não falar dela no Brasil. Justo. Vamos falar da Virgínia com relação a comparativos do corpo, porque a gente tem muitas mulheres que se espelham nisso. Ela tem 3 filhos. Ela não deve cozinhar um ovo, porque ela deve ter uma pessoa que faz a dieta dela de forma perfeita pra Deve não, ela. tem uma assessoria. Exato, assim. Mas vamos falar de viagem.
Gente, essa mulher deve, se deixar, ela é capaz de levar uma mala de marmita. Vamos botar assim, da forma mais simples, né? Além disso, é uma mulher de talvez 25 anos que já deve ter umas 3 ou 4 lipos na barriga. Você tem condição de pagar tanta lipo Não, assim? Deus me livre. Poxa, é uma loucura, né? E quando a gente traz esse tamanho exposição do bastidor, não é só porque para aparecer de manhã, ela acordou e às vezes tem um maquiador na casa dela para arrumar ela. É também esse bastidor do que ela tá sentindo. Que muitas vezes as pessoas que estão na internet não podem nem pensar em ter acesso. Porque se ela fica mal, como é que ela posta? Como é que ela se expõe? Como é que ela consegue reproduzir essa vida perfeita? E aí, o uso do inconsciente, o uso do não quero acessar isso, vai passar, vai deixar pra lá. E aí vem o caso do Whindersson. Você vai deixando pra lá, vai afundando isso, né? E pensa que não, isso vem a estourar, né? Uhum, É muito poderoso a gente comentar sobre isso. Eu geralmente, quando eu vou entrar numa palestra, num atendimento, alguma coisa do gênero, que eu tô com o humor rebaixado, sabe o que que eu faço? uhum, Eu ando com fone, né? Eu pego um rock, assim, algo que eu gosto, um Aerosmith ou um Bon Jovi, assim, é o que eu gosto, um Guns, e taco na tora, velho, dentro do ouvido, pra uhum. mexer com as emoções, pra eu conseguir. E aí, velho, como é que você tá? Tudo bem? Porque às vezes eu tô com o humor muito rebaixado, né? Quando Sim. as pessoas veem a gente, o palco, né, que é você tá bem ali atendendo, ou dando uma palestra, ou aqui no podcast, ninguém sabe da ansiedade de ontem, ninguém sabe que às vezes você tava com dor de cabeça antes de entrar aqui, todo mundo só vê isso aqui, entendeu? E as redes sociais é basicamente isso. Ninguém, eu, assim, eu tô cansado de ouvir isso, né? Então acho que talvez se eu esteja cansado de ouvir, acho que eu nem vou reproduzir mais, né? Mas eu tô cansado de ouvir, não se compare, aquilo é mentira. Eu já atendi muitos multimilionários e até bilionários. Pessoas que não andam nem de carro mais, assim, andam de avião. Eu viajo ao Brasil no próprio avião, né? Aliás, anda de avião, anda no próprio avião. Então, atendo pessoas assim. E vai por mim. Eu não conheci nenhum feliz. Pelo contrário, são extremamente angustiadas e frustradas com muitas questões da vida. Você olha um bilionário, não, o casamento é perfeito. Cara, eu já atendi vários tristes com casamentos arruinados. Ah, mas ele tem o carro que ele quer, ele tem a casa que ele quer, mas é ansioso, depressivo, frustrado, autoestima baixa. São bilionários, Sim. são multimilionários. Isso não é garantia, então não olhe o palco sem imaginar o bastidor. Da mesma forma que acontece com você, acontece com ele. Em proporções diferentes, outro mundo, outro tudo, mas em proporções diferentes. Então jamais faça comparação. Mas obviamente que não dá para deixar de se comparar quando você tem rede social. Então, existem estudos que comprovam isso, não está anotado, eu já li em algum lugar, mas você pode pesquisar e dar um Google, que você vai ver estudos que pessoas que diminuem o uso de rede social para 30 minutos, se eu não me engano, o estudo era isso, 30 minutos por dia, aumenta o nível de autoestima. Sim. Então, não se compare, não olhe, não faça. Então, é muito importante. E aqui, para fazer um amarrar, que a gente já finalizou aqui o nosso horário, ia te chamar de Virgínia, juro. Oi, Virgínia. Ô, Lívia, o que a gente tem de mais poderoso para tratamento de depressão hoje? Terapia, e pelo menos o que a gente tem de informação até hoje, para depressão, o que a gente tem de mais potente é terapia cognitivo-comportamental. Se tiver alguma coisa, você some aqui. Tem essa terceira onda da psicologia, né? Que, enfim, Sim. tá surgindo aí com força, né? Medicações, né? A terapia medicamentosa com vocês, né? Vão passar pelos médicos. Então, para organizar ou ajustar os neurotransmissores, equilibrar o humor e etc. E entra um terceiro que eu acho muito interessante. Aliás, antes do terceiro, vou deixar ele para quarto. Conexões sociais, né? Contato com gente. Não é rede social, não é rede de pessoas, entendeu? É contato com gente. Então, ter contato com pessoas, né? Então, relacionamentos profundos sobretudo.
É aquele que você se permite se aprofundar dentro dos campos dos sentimentos, dos pensamentos, das vontades, dos gostos. E a quarta, que eu acho a mais potente, aliás, deixa a quarta, tem mais um que eu esqueci. Sono, dormir, é a primeira coisa que a gente faz. Chegou para tratamento, tá dormindo? Se não estiver dormindo, não funciona. Depressivo que não dorme, não dá. Então tem que dormir, ajustar o ciclo circadiano e etc e tal. E entra agora a última, que é rotina. Então, rotina ajuda a TDAH, rotina ajuda a bipolaridade, rotina te ajuda a ganhar dinheiro, rotina te ajuda a emagrecer, rotina te ajuda a ter saúde mental e rotina te ajuda a vencer a depressão. Eu vou trazer o sexto, Pode falar. que aí falo por mim, Sim, porque se eu não estive na rede social na época da pandemia, eu estive literalmente no mar, o esporte. esporte. Atividade física, né? Porque também não vou cobrar que uma pessoa depressiva que estava enfiada num quarto há um mês entre na academia 5 vezes por semana. Mas o exercício físico. Eu gosto de trazer o esporte porque a pessoa ela costuma ter um contato disso, pelo menos na infância, com educação física, e para trazer para o âmbito social também. Porque a academia bota um fone, você não sabe que a pessoa está ouvindo, ela pode estar ouvindo alguma coisa que traga gatilhos, que seja um pouco mais deprimido, e continua isolado. O esporte, ela vem para esse âmbito social, que costuma ser um âmbito que, pelo menos, é mais alegre. Ela sai daquele ambiente que ela, sem querer, gente, de forma alguma, tudo que a gente tá falando aqui, a gente não tá falando que a pessoa é culpada por ficar na cama, nada disso. Ou por não se cuidar, tudo isso faz parte do sintoma, mas você tenta mudar um pouco esse ambiente que você tá, que é importante, que é a ambiência, as relações sociais, mas hoje a gente também fala da ambiência, o local. Teve um congresso que eu fui ano passado de medicina do estilo de vida, que um psiquiatra da USP, ele trouxe que ele mudou a ambiência, literalmente as escadas do instituto, que as pessoas estavam andando muito de elevador, isso diminui a atividade física, e aí ele fez da escada uma galeria de arte. As pessoas passaram a utilizar a escada e a buscar o belo, a olhar o que está acontecendo ao redor. E também você para de subir escada mexendo no celular. Sim. Então, a ambiência, a atividade física, a gente sabe hoje que a gente. Toda essa parte de regulação hormonal e dos nossos neurotransmissores, enquanto você está fazendo exercício físico, também te ajuda. Você trouxe que quando você não está bem, você bota um rock. Eu vou correr, ou eu vou nadar, ou eu vou para minha canoa. Antes eu fazia individual, era mais fácil. Hoje, com o coletivo, eu preciso do resto, o que é muito bom. Sim, Porque aprende a viver em comunidade, às né? vezes eu não quero, mas eu tô lá e eu saio. Gente, eu remo às 5 horas da manhã. E 6h15 eu estou extremamente feliz porque eu já remei, eu já tomei um café com meus amigos, a gente já contou uma piada, a gente já brincou. Teve relacionamento, né? E assim, não é que para uma pessoa depressiva ter esse momento vai resolver o dia dela, mas é a questão da rotina, do estar ali o tempo todo vivendo aquilo. Você pegou pelo menos 1 hora do seu dia e desligou, ou tentou desligar daquele sentimento ruim que você estava tendo. Na verdade, Então, somando, Lívia, existem estudos que comprovam que em casos leves e moderados de depressão, a atividade física é tão poderosa quanto sim, antidepressivos, entendeu? Ela é tão com poderosa, certeza. assim, então, Eu só trago um cuidado com isso, porque tem pessoas que fazem já o exercício físico e ficam deprimidas. sim. Então, também não é porque eu já faço que eu vou, coibir o aparecimento. Não é isso. Mas se você não está num ritmo legal, se você nunca fez e isso começou, sim, estados leves e moderados é uma das primeiras escolhas e é um excelente tratamento adjuvante. Mas todos esses pilares que você trouxe são muito importantes. Quando eu falei sobre rotina, eu me expressei mal, é porque nisso eu já ia É, colocar exercícios, né? Então, quando eu falo de rotina, é acordar cedo, fazer exercício, etc., ter uma rotina saudável, né? A rotina saudável, ela é muito importante, com alimentação e etc., né? Então, quando você faz isso, você tem um cuidado maior com a depressão e você consegue resolver. Bem, Lívia, nós até extrapolamos aqui a nossa cota, o nosso tempo, falar disso falando. dá para ir o dia Vai, inteiro nossa, a gente aqui. falaria aqui o dia inteiro, né? Mas é muito legal. Antes de mais nada, eu quero te agradecer por ter Eu que participado aqui com a agradeço. gente. Foi muito importante. Ainda mais esse tema, que é um tema muito relevante, né? Por mais que esteja sendo banalizado de tanta gente falar, né? Tem muitas pessoas pedindo ajuda e socorro, né? A respeito dessa circunstância.
Então, quanto mais conteúdo, lembre-se, a gente tem que fazer com que não seja mais inconsciente. Freud dizia, né, que a nossa mente é como uma casa no escuro, uma casa no total escuro, gigante. Existem quartos, existem portas, existem camas, existem móveis, existem cozinhas, existem banheiros, existe tudo. É uma casa gigante no escuro. E a nossa consciência é uma velinha acesa ao vento. Então, que a gente possa Perfeito. ser um farol para iluminar toda essa casa, a gente enxergar tudo o que está acontecendo dentro da nossa mente com a gente, o que pode estar acontecendo com a gente. A ideia, a proposta desse podcast é isso mesmo, levar conteúdo de qualidade às pessoas, até porque ele surge da nossa missão, que é libertar as pessoas da ignorância através do conhecimento e da sabedoria. Então, antes de mais nada, eu quero te agradecer se você chegou até aqui, de ter acompanhado a gente nesse podcast durante esse tempo que a gente se dedicou aqui. Pode ter certeza que a gente fez de coração. Esse não é o último podcast, tem muitos outros que vão se seguir. Espero que você esteja no próximo, possa compartilhar isso com seus amigos. Desde já, eu esqueci de pedir no início, eu falei, eu vou fazer, todo mundo está pedindo no início, eu tenho que pedir no início também. Mas curte, compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, é muito importante. A gente vai começar a dar um gás maior na gravação dos podcasts, trazer mais conteúdo, liberar mais cortes aí para vocês, com bastante conhecimento. De qualquer maneira, agradeço você, Lívia, mais uma vez, e é principalmente você que esteve aqui com a gente durante todo esse tempo. Ok? Até mais. Pode falar alguma para Eu finalizar? agradeço a oportunidade de estar aqui, até porque a gente sabe que ninguém vai sair da rede social, então estaremos aqui para poder Ah, trazer um sim, conteúdo de Lívia! qualidade para vocês e Lívia, melhorar. esquecendo disso, como que eu posso esquecer de pedir, Lívia, fale seu Instagram aí pro pessoal entrar, achar você, ver o lifestyle da Lívia. A Lívia é muito foda nas redes sociais. Gente, meu Instagram é entre ali o conhecimento e realmente gosto muito de colocar da minha vida, porque inspira outras pessoas de uma forma muito real, tá? Não tem essa de preparar todo um backstage. É underline Lívia Valenca. E tô lá postando no meu dia a dia, colocando as questões que acontecem, trazendo alguns casos lá do consultório. E é isso. Agradeço a oportunidade e vamos continuar colocando. Teremos outros. Tem muita coisa pra gente falar aqui. Inclusive, gente, Sim. coloca nos comentários aí sugestões para próximos podcasts, aquilo que você quer ouvir, que a gente traga aqui para vocês, sobre saúde mental, sobre estilo de vida. A gente vai trazer tudo isso aqui, ok? De qualquer maneira, extrapolou muito, gente. Até mais. Tchau, tchau.